Este programa não é recomendado para menores de 10 anos. Você piscou e eu pulei dos stories direto para a sua TV. Eu sou Naísa Ferreira, mais conhecida nas redes sociais como Doutora Nai. E hoje, para receber vocês nessa manhã deliciosa, nós vamos conversar um pouco sobre a saúde da mulher e o estilo de vida saudável, com duas mulheres que são sinônimo tanto de saúde como de estilo de vida saudável, assim como de feminilidade, de tudo que é maravilhoso para o nosso universo feminino. Elas duas, Marina Cavalcante, ela que é nutricionista, instrutora de yoga, empresária, proprietária da AVA, a base que fica ali no nosso espaço, na nossa orla. E aqui à minha esquerda, eu tenho Nayara Fortaleza, ela que é consteladora familiar, fonoaudióloga e também sexóloga, para a gente bater esse papo super gostoso. Meninas, sejam bem-vindas nesta manhã. Obrigada, Nay. É uma alegria muito grande estar aqui com vocês, mulheres poderosas. Hoje a seleção está valendo. Para falar do que a gente acredita e do que a gente vive, né? Exatamente. Seja bem-vinda, Nay. Obrigada, Nay. As pessoas de casa que estão aqui prontas para ouvir o que essas três mulheres têm para você. Eu trouxe outra Nay hoje. Será que vocês vão aguentar? Nay em dose dupla. Nay com Y e Nay com Y. Para todos os gostos. Eu gosto sempre de dizer que eu gosto de começar do começo. A galera de casa que acompanha já sabe. Primeiro, eu gosto de contar um pouco da trajetória. Vamos ver aqui, Nayara. Você falou. Eu falei fonoaudióloga, consteladora familiar, sexóloga, dentre muitas outras cositas mais que eu já fiquei sabendo, né? Feminino sagrado, com masculino também. Muitas coisas. Terapeuta integrativa. Terapeuta integrativa, empresária no ramo de hotelaria, né? Pousada Le Monte Cristo lá em... Aquela delícia, aquele paraíso, serra. situado no alto da serra, não é isso? É. E olha, como que foi o início da sua trajetória? Você começou pela fono, como que foi esse processo? Uau, se eu falar que comecei pela sexologia desde o dia que eu nasci, tá valendo? Tá valendo demais, demais, demais. Pode contar. Então, eu entendo que a sexologia nasceu desde o dia que eu nasci, eu diria desde que eu fui gerada ali no ventre, e toda a minha história de vida, como que eu cheguei, né, na família do meu pai e da minha mãe. Eu acredito que ali já estava nascendo uma sexóloga, no sentido que eu estava sendo preparada com as minhas dores, que todo mundo tem, com o amor também dessa família. Mas essa junção de tudo, na minha trajetória de autoconhecimento, de cura, é nessa formação já para essa sexologia, eu estar bem comigo e poder passar essa experiência para outras pessoas, homens e mulheres. É tão bonito ouvir você falar isso, porque, inclusive, mais cedo eu estava conversando com a Marina sobre isso. O quanto nós três aqui temos em comum, que talvez você em casa também tenha. A gente foi vivenciando profissionalmente, caminhando paralelo com a nossa vida pessoal, né? Sim. A nossa própria trajetória de vida foi conduzindo a gente a fazer coisas que talvez, num primeiro momento, podem parecer diversas, mas que, na verdade, são tão complementares, né, Marina? Com você também foi assim, né? Sim, eu vendo a Nay falar aqui, né, sobre a história dela, e a gente fica encantado, e aí vai viajando nas palavras dela, né? Comigo foi assim, na realidade eu me formei, a minha primeira faculdade foi turismo. Eu me formei em turismo, sou turismóloga. Depois eu cursei 2 anos de direito, aí desisti, não era a minha. E aí entrei na nutrição, porque eu vi em mim um resultado, né, da nutrição. E aí isso aqui é muito maravilhoso, né? Tudo flui a partir do que a gente coloca para dentro como alimento. E depois entrei na caminhada do autoconhecimento. Gosto muito das práticas físicas, de um modo geral. Pratiquei yoga. Quando eu fiz a formação, eu já tinha praticado yoga há 17 anos atrás. Uau, bastante tempo, né? Isso. Aí tinha parado e voltei. E quando eu voltei, é incrível quando a gente está na nossa caminhada, né? Quando eu voltei, já bateu aquela paixão. Não, vou fazer a formação de yoga, né?
E eu entrei no yoga, muita gente entra por diversos motivos, inclusive assim, melhorar a respiração, ansiedade. Na realidade, eu entrei no yoga para melhorar a minha flexibilidade, né? E aí mal sabia eu que o yoga melhora a flexibilidade física e a emocional em conjunto, né? E porque eu era muito travada de treinos de musculação e tudo, e o meu próprio personal falou: volta para o yoga, Mari, que vai ser melhor. Então, essa é a minha trajetória, né? A nutrição, o autoconhecimento, o yoga e por aí a gente segue. Você caminhou bem mesmo ao longo daquilo que você vive e prega, né, profissionalmente. Exatamente. Bem paralelo. E a questão da base de canoa havaiana, que eu e meu marido somos uns dos sócios, né? Tem tudo a ver também, o mar, o esporte, né? E essa conexão entre amigos que surgiu disso realmente. E aí a gente está fluindo, está engatinhando e está indo super bem, graças a Deus. E essa questão, né, de estar integrando a vida pessoal numa construção contínua da carreira profissional tem muito a ver com você fazer o que você gosta, o que você ama, não importa o que seja. Temos várias formações, mas poderíamos não ter. É verdade. Poderíamos não ter. E seguir, né, o nossa intuição do que somos boas, no sentido do que amamos verdadeiramente. Tivemos o privilégio e oportunidade, ainda tenho, né? É algo que eu sempre estou negociando com meu esposo. Olha, se eu tenho que estudar, tem algo para fazer, isso sempre será uma prioridade. Então, isso foi acertado até mesmo antes de casar. Já foi combinado antes, não sai caro, né? Porque é uma paixão minha estar sempre estudando em busca de novas formações. Mas sempre nesse movimento da minha vida. A minha carreira profissional, ela é construída dentro da minha trajetória de vida, de bem-estar. Nai, é muito interessante você falar isso, né? O que eu sempre falo. Às vezes as pessoas pensam assim, mas é muito fácil você falar porque você é privilegiada, você tem suporte, você, né? Lógico, como a Nai falou, reconhecemos os nossos privilégios de a gente ter podido acessar o que a gente acessou, de ter tido apoio, né? Também de ter ido atrás, né? Mas ter de buscado, não parar, né? gente. As transformações, as conquistas, elas vêm através do movimento, né? E esse movimento, ele tem que partir de onde? Da verdade mais íntima do nosso coração. A gente precisa parar, satya, verdade, né? Que no yoga a gente fala. Então, a gente precisa realmente agir com a verdade mais íntima do nosso coração. Se você briga com isso, você vai penar um bocadinho. Eu acho lindo ouvir você dizer isso, porque, para mim, nada traz mais saúde do que a base de um autoconhecimento bem elaborado, né? E, principalmente, o entendimento de que esse autoconhecimento ele não é finito, né? A gente está todo tempo se transformando em novas e melhores versões, sempre caminhando de acordo com o nosso estado de consciência. E quando nesse processo a gente consegue alinhar a vida prática, seja o trabalho, seja objeto de estudo, e também nossas relações, o nosso viver como um todo, a vida se torna mais legal, a vida se torna com mais qualidade. É aí onde está a grande base da qualidade de vida, porque no conceito de qualidade de vida, tem lá dizendo que é a fruição da vida, é a gente usufruir da vida, daquilo que é importante, que a gente considera válido para a gente. E isso vai do eu de cada um, vai da subjetividade. Né? Então, por exemplo, quando a gente fala de sexologia, eu garanto para você que tem muita gente em casa, por exemplo, que não conhece nem a definição, nem o objeto. Né? Então, acho que a gente pode compartilhar. Afinal de contas, o que é sexologia e de que objeto ela se ocupa? Pronto. Logia é estudo e sexo vem de sexo, literalmente. Então, a sexologia estuda esse comportamento humano em relação o seu sexo e a sua sexualidade. Porque sexualidade é uma coisa e sexo é outra. Isso é super importante da gente destacar. Essa nuance, né? é isso. Então, o sexo, literalmente, é esse encontro, né, do seu corpo com o prazer. E a sexualidade, com prazer físico e emocional, espiritual, com que tudo envolve, mas requer o físico. Não tem como falar de sexo se não tiver ali a questão física. E a sexualidade, ela envolve todas as relações
de prazer. Pode ser sexual ou não. Eu estou aqui em um movimento de sexualidade. Não porque estou falando de sexo, mas porque eu estou com muito prazer de ter me arrumado toda de Era Poderosa. Toda de Era Poderosa, Depois a gente fala que é isso. maravilhosa. Com pessoas que eu admiro, que eu gosto de estar perto, que eu gosto de compartilhar a minha história de vida. E aí ela me chama para falar para você de casa. Quantas mulheres maravilhosas, pessoas estão nos ouvindo com o nosso melhor que a gente tem para oferecer. Então, esse é um movimento de sexualidade e não necessariamente de sexo. Você conhecia essas diferenças, Marina? Não, confesso que não. É interessante porque, com Muito certeza, legal. em casa, às vezes também fica confuso. Eu, como sou mentorada dessa moça aqui, já entendi um pouco desses conceitos. Inclusive, ela tem um projeto que a gente vai já contar para vocês. Olha, vocês nem imaginam o que, é que saiu da cabeça dessa mulher. E eu já estou agendada para meu horário com ela, meu Eu momento. brinco, Má, que eu não dou dica ruim. Toda dica minha é boa. Você aí de Verdade. casa, que está acompanhando, já sabe que eu só trago aqui os melhores. Super verdade. Comigo. Marina, a yoga ela também tem esse olhar para a saúde da mulher e dentro desses pilares da saúde, esse olhar para a sexualidade, né, como um todo? Nai, tem totalmente, né? E é uma saúde integrada, né? Eu sempre falo assim do yoga, ele trabalha muito a corporeidade, né? Essa expressão significa, fala sobre a integralidade do ser, a integralidade do corpo da mulher e não somente do corpo como um objeto, como algo físico, né? Então o yoga ele atua assim nessas camadas mais sutis, né? As emoções, os sentimentos, os pensamentos, trabalha muito as energias, a mulher trabalha de forma mais positiva e com um amor maior para a sua autoimagem. Então ele vai despertando isso, né? E quando a gente vê, o yoga está transformando a nossa vida aos pouquinhos, de maneira muito sutil e delicada. Você já fez prática de yoga, Nayara? Sim, já fiz prática de yoga. Estou parada, mas já antes aqui os sempre rola um bastidores. tricô antes, durante e depois. Vocês mal sabem. Já me comprometi a voltar para o yoga com essa dama. Ela vai conhecer também o meu trabalho. Fizemos um escambo ali, né? Sim. Mas nós temos, inclusive lá na pousada, imersões de yoga, de sexta à noite. Já até o queremos ver domingo. Marina Cavalcante lá também, na imersão. Olha aí, já estou saindo daqui com vários convites maravilhosos. Várias Que, possibilidades. aliás, falando, já que você falou da pousada, a gente sabe que a Le Monte Cristo é um verdadeiro pedaço do paraíso, né? Um oásis. Como que foi a tua descoberta desse paraíso? Deus, acredite, Deus, ele move tudo em nossas vidas. 5 anos antes de estar na pousada pela primeira vez, houve lá um episódio, eu estava no maciço de Baturité, né, que é a Serra, são 13 cidades envolvendo. Estava hospedado em Guaramiranga e fomos para uma cachoeira. E nessa cachoeira, era longe, a cachoeira São Paulo, andamos muito e teve uma pessoa que estava acima do peso, passou mal e tivemos que ir por outro local. Quando passamos na volta por outro local, assim que fomos resgatados, deu assim um déjà vu, mas do futuro. Eu falei assim, mas eu nunca tive nesse local, como assim? E aquilo foi tão forte. Ok, o tempo passou, 5 anos depois, que eu vou na pousada a primeira vez para dar aula, num projeto social da minha igreja, o Lar Davis, que eu vou entrando e falo assim, uau! Aí eu lembrei de 5 anos atrás. Do déjà vu. Do déjà vu. Aí eu falei assim, o que esse ambiente tem para mim? Eu falei assim, ok, vou dar minha aula, vai ver que é minha super grande aula aqui, né? E dei a minha aula, foi maravilhoso com as crianças, voltei no mesmo dia para Fortaleza, só um bate e volta. O segundo mês voltei para dar aula para as crianças de novo. E no terceiro mês, aí eu recebi o convite, né, para fica os dias que as crianças forem passarem aqui. Eu disse, não, mas eu não vim prevenir. Enfim, eu desconfiei que o seu René, que está ali, estava me paquerando. Mas eu tinha que ter certeza, porque ele, né, é muito sutil. Não ia perder nem seu tempo, né? Exato.
E aí, na terceira vez que eu fui lá, nesse bate-volta, ele me paquerou e eu estava pronta não só para o local, né, porque muitas das minhas práticas integrativas são feitas lá, mas para ser mesmo companheira, parceira dele, do local, do propósito que hoje nós vivemos. Porque lá nós vivemos um propósito de vida. Ele tem muito dom de servir, tem dons espirituais, e eu com essa bagagem de autoconhecimento, só indo para saber daquele paraíso. Eu acho que tem experiências da vida que só vai vivenciando mesmo. Uma boa prática de yoga, um final de semana na Le Monte Cristo, um workshop de sexologia. Inclusive, vou revelar para vocês, comparando a gente, fazendo a gente entender o nosso processo de autoconhecimento através dos arquétipos das deusas. Como é essa história? Conta pra gente. Eita! Olha, quero muito, depois da nossa aula, assim como eu coloco muito da sexualidade e do sexo, né, dentro do processo das deusas, cabe tudo a yoga, viu? Cabe tudo a yoga, mas vamos lá. Então, os arquétipos do feminino sagrado são 6 deusas da mitologia grega que estão dentro de todas as pessoas, sejam homens, mulheres, todas as pessoas têm esse feminino sagrado. Assim como nós, mulheres, temos o masculino. Aí o masculino eu já trabalho com 8 arquétipos. E esses 6 arquétipos nós apresentamos dentro de uma técnica, a Nay já conhece. Conheço demais, demais. Inclusive, eu acho que a Flor das Deusas está ali. Vou pedir para ela pegar depois para vocês darem uma olhada. Então, porque a Flor das Deusas é uma técnica aqui que eu desenvolvi para explicar sobre os 6 arquétipos. Que quem traz essa questão dos arquétipos vem de Jung, lá no final de 1800, onde ele já falava desses 6 arquétipos. E aí, estudando aquele livro A Deusa Interior, onde nós tem a Roda das Deusas, estava sempre ali assistindo, lendo, e já dava aula há muito tempo sobre as Rodas das Deusas. Eu ficava assim, gente, mas está faltando algo. Como consteladora familiar, falta algo aqui. E ficava pedindo iluminação a Deus, né? Deus dá tudo para a gente, né? Inclusive esses insights maravilhosos. E aí me veio essa questão de apresentar os arquétipos nessas pétalas, mas trazendo muito do conceito da constelação, que é a nossa força e o nosso poder, ele vem da ancestralidade. Então, os nossos ancestrais, nossos avós, nossos pais, todo mundo que vem antes, se eu estou aqui, é porque todas essas pessoas contribuíram de alguma forma e estão aqui em mim. Eu acredito muito nisso. E é uma honra eu reconhecer tudo isso, né, dessas pessoas e poder vir muito mais forte falar. Então, quando eu estava entrando ali, mãe, vó, todo mundo entra, vem comigo para essa entrevista. Você faz esse movimento? Faço esse movimento e fiz esse movimento. Tem muita gente aqui. Aqui atrás, né? Que veio antes e abriu o caminhar para você, né? Para estar aqui nesse trono com vocês. Gente, olha, super recomendo. É uma metodologia que ela criou que ficou super didática. Ali, cada representação de pétala que ela traz é uma deusa. E tem outras surpresinhas a mais que eu não vou revelar. Tem que fazer esse curso para vocês saberem, ou então depois outro dia a gente traz vocês só para bater esse papo, né? Que é bastante coisa. Toda. A Nay com Y falar sobre essa questão da ancestralidade. Eu vou pegar esse ganchinho final dela e falar que eu também acredito muito nisso, né? Que nós estamos aqui porque temos ancestralidade, inclusive em algumas práticas de yoga minha, quando eu sinto de falar, eu falo para a gente trazer a nossa ancestralidade, agradecer, reconhecer e agradecer, né? Honrar, né? Honrar, mas que também eu falo muito, que a gente trabalhe o autoconhecimento para que a gente se liberte de toda a ancestralidade que não faz sentido para a nossa vida. Que fique com a que faz e que se liberte o que não faz. Inclusive, eu falo para minha filha, que tem 16 anos, falo, minha filha, eu te liberto de qualquer ancestralidade minha, da tua avó, da tua bisa,
para que você construa o seu caminho. Perfeito. Né? A Só o gente que é honra, seu, né? a gente reconhece sim, né, Nay? Sim. Com muito respeito, com muita gratidão, mas o ideal é a gente fazer esse trabalho de Esse autoconhecimento movimento. que a Nay faz, que o yoga traz, para a gente ter essa visão de construir o nosso próprio caminho, né? E outra coisa que eu queria falar... Caminho e o caminhar, né? E o caminhar, né? E falar em caminho e caminhar, também trazendo esse ganchinho, para mim, estar aqui falando sobre yoga, sobre estilo de vida, é um presente, né? Muito obrigada. Você me conhece um pouco Quase 4 já, anos, né? um tempinho já me conhece de, A gente né? se conheceu, inclusive, fazendo aulas de kitesurf. Por aí vocês kitesurf, podem ver como a gente vivencia exatamente. aquilo que a gente prega, É né? verdade. E para mim é muito importante estar aqui falando sobre isso, porque eu sou um entusiasta, de verdade, do estilo de vida saudável. Né? Os meus trabalhos, tudo que eu faço, né? As minhas profissões, os meus trabalhos, eles são o meu estilo de vida. Então, eu não desassocio o meu trabalho do meu estilo de vida. Eu vivo aquilo que eu falo, né? Eu acordo e durmo nutrição, eu acordo e durmo yoga, porque é o que eu vivo, é o que eu amo, é o que brilha a minha alma. Né? E é isso que a gente fala. É aquela história de quando a gente diz com o autoconhecimento, o trabalho que a Nay faz, o que eu faço no yoga, quando a gente descobre, através do autoconhecimento, o nosso verdadeiro caminho e a gente adentra naquele caminhozinho, né? Tipo aquele caminhozinho dos tijolos amarelos, do Mágico de Oz, né? Quando a gente entra no nosso caminho, tudo flui. Né? Fluxo, caminha, né? Entra no que o fluxo. nosso caminho vai se abrir. Caminha, o teu caminho se abrirá. Eu complemento, Tudo complemento vem, essa frase da Marina com uma frase também bem bonita que vem do ponto de vista integrativo, que é: no meu lugar eu tenho força e a vida faz sentido. Né? Inclusive, Má, eu preciso te dizer que quando eu pensei em saúde da mulher, estilo de vida, alguém que vivenciasse aquilo que prega, mas sobretudo a saúde, você foi o primeiro nome que me veio na mente. Né? Então, eu sou testemunha Vai que me você emocionar. realmente vivencia. Lenços, por gentileza, produção. Aqui é frente assim, ao seu amiga. público Às vezes a maravilhoso. gente que tá aí. precisa. Mas eu acho isso muito interessante, porque além de consistência, coerência, né, daquilo que a gente arrepia, que é lindo de ver, né? Eu posso testemunhar dos últimos 4 anos, mas eu conheço pessoas que conhecem Marina há mais tempo. E essa caminhada dela tem se complementado ao longo desses 4 anos. Muita coisa também chegou que você vem vivenciando, né? A gente que está mais perto sabe que você realmente é essa pessoa que está sempre buscando. E se você em casa prestar atenção, a gente tem aqui um ponto em comum, que é exatamente o valor do autoconhecimento. A constelação familiar, ela traz o autoconhecimento como um ponto importante, porque você falou da ancestralidade, também a gente precisa conhecer, né, sobre quem foram nossos ancestrais, o que eles fizeram, quais as dificuldades que eles passaram, mas também superaram, né? E é importante também a gente olhar para que momento de vida a gente está, para quem a gente é ou quem a gente se tornou. Exato. Pelo simples fato, complementando exatamente o que você falou. A questão de, para que tanto autoconhecimento? Para que tudo isso? Para que honrar todo mundo? Para que eu possa ficar no meu lugar. Ah, lindo! É exatamente Que explicação Perfeito. linda. Por quê? Eu trago a honra aos ancestrais, mas tem uma questão. Tem pessoas tão leais, que elas se sabotam porque ficam presas a um padrão de comportamento que não é dela. É do ancestral. E quanto aos ancestrais, é só para honrar, reconhecer que eles foram importantes. Mas a gente deixa-os no sentido dos padrões, dos comportamentos. A gente deixa, ocupa o nosso lugar e a gente quebra o padrão, que é o que você sugeriu para sua filha de 16 anos. Filha, você pode ser do seu jeito. Você não precisa repetir. Agora, tem que honrar. É lindo A ouvir própria você palavra falar de isso. Deus diz, não fala, ama teu pai e tua mãe. Honra teu pai e Isso, tua Nay, mãe. perfeito. Perfeita Uma colocação. vez que é eu isso. honro, eu reconheço. Mas eu preciso do autoconhecimento para descobrir o meu lugar. Descobrir o meu lugar, aí agora eu vou para a minha trajetória. Que eu vou, é o caminho e o caminhar
construindo a minha história de vida. Aí eu consigo deixar um legado. É lindo ver você falar sobre isso, porque eu penso exatamente igual e gosto muito quando aqui no programa a gente tem a oportunidade de bater esse papo. Um exemplo para você de casa do quanto... não vou comparar mulheres e homens, mas vou falar das mulheres, que é a nossa pauta aqui hoje, né? Como nós mulheres temos a tendência de sermos leais, inclusive às nossas mães, às nossas avós, à nossa família, aos nossos pais também, aos irmãos. E um exemplo disso, eu tenho 43 anos, como vocês já sabem, porque eu não revelo a minha idade. Mas da minha idade para trás, a gente era de uma geração que foi ensinada muito a corresponder às expectativas dos pais. Um exemplo disso é a própria escolha da profissão, né? Quantos de vocês aí em casa, muitas vezes, seguiram caminhos, fizeram escolhas com uma profissão, porque o pai queria que você fosse de uma determinada profissão, ou a mãe queria que você fosse, né, às vezes, seguindo os passos, ou porque idealizou aquilo para você, e você, por honra, seguiu naquele caminho, e, às vezes, você vive aí uma vida que, por algum motivo que, às vezes, até é oculto, não faz tanto sentido para você. Ou você sente, às vezes, que você fechou... É como se você tivesse fechado um ciclo e ainda vive dentro dele. As pessoas procuram muito você com essa queixa ou esses sintomas? Sim, muito, procuram bastante. Elas chegam e dizem assim, doutora, eu fui quadro de honra do colégio, eu fui monitora da faculdade, eu sempre brilhei nos estudos porque sou estudiosa, peguei os melhores estágios. O que acontece quando eu chego agora no mercado de trabalho? Eu não tenho sucesso. Porque o sucesso requer muitas questões. E ali nós vamos descobrir que padrão, o que está acontecendo em termos de desordem para que ela possa estar se auto-sabotando. Que as 3 ordens da constelação é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. Vou dar um exemplo de cada um. Teve um caso que a moça chegou reclamando, né, que não tinha. E ali não tinha sucesso, enfim. E aí, quando nós abrimos o campo, ela tinha um membro da família excluído. Poucas famílias não têm um membro excluído, né? Hoje em dia, então... E ali, quando nós abrimos, ou seja, era uma questão da família que estava mexendo ali com ela. Um outro caso de hierarquia, o rapaz procurou e falou assim, não pode ser, até herança eu já recebi do meu pai, meus irmãos fizeram o negócio crescer, e eu aqui patinando, sou formado, já morei no exterior, e não consigo. E a questão dele é que ele estava... casado com a mãe no sentido de estar ocupando o lugar do pai, né? É muito comum aqui na nossa cultura brasileira, nordestina e, sobretudo, cearense, a mãe pega um dos filhos, assim, põe no lugar do marido. Às vezes o mais velho, né? O caçula. Às vezes até uma filha, né? Mas para ocupar aquele lugar assim, de proteção e tal. E então, ali ele estava do mesmo tamanho da mãe. Então, nós precisamos estar menor que nossos pais. Se a gente fica ali no mesmo tamanho, nós estamos fora do lugar. E no equilíbrio de dar e receber, também pode comprometer a questão profissional. Às vezes você se doa demais. Então, tudo tem que ser acordado. Eu dou e eu recebo. Dentro do dar e receber, a gente consegue construir não só uma carreira profissional, mas toda uma vida. Toda uma vida em todas as áreas. Eu acredito demais nisso. A yoga também traz esses significantes, esses significados voltados para esse olhar, principalmente da mulher? Traz, Nay. E assim, parece que foi combinado, né? Mas, gente, demais. São temas complementares. Em nenhum momento a gente ensaiou nada, ouviu a Nay, a gente ensaiou 3 dias e 3 noites. Zero. Mas, assim, vendo a Nay falar sobre isso, é muito interessante do dar e receber. Muitas vezes, eu vou falar das mulheres, porque é o tema, né? Como a gente está falando aqui. As mulheres, elas têm medo, receio, falta coragem para viver o que elas são de verdade, porque a maioria, muitas, tem medo de mostrar a potência que tem dentro de si, o quão poderosa ela é,
porque isso vai infringir a todas as normas e conceitos sociais. Então, assim, o que eu falo, o que é que eu posso falar em relação a isso, que eu trabalho muito no yoga, que o meu grande público no yoga é um público feminino, de mulheres, né? Então, assim, eu encorajo você a buscar a sua verdade. E aí, o caminho que você vai procurar para acessar essa sua verdade, você vai sentir. Né? Eu não posso te falar. Cada um vai procurando o caminho que te traz o bem-estar. Pode ser o yoga, pode ser uma terapia, uma das terapias da NAI. Né? Então, assim, o importante é que você busque ajuda se você não está conseguindo sozinha. Se você tem algum pontinho de desconforto emocional, busque ajuda. É muito importante a gente falar isso. Nenhuma mulher está sozinha. Né? E falando nisso, eu sei que muitas também não têm essa questão do parceiro, como a Nay falou. Eu acho muito massa essa palavra, é muito forte. Eu vim para ser parceira dele. É lindo, né? de ouvir, né? Sim, é muito bacana, porque eu e o meu marido, a gente fala muito nessa questão da parceria. Né? E ele é muito meu parceiro. Né? Ele acredita, é muito bom a gente ter ao nosso lado, não que a gente dependa disso, mas é gostoso, a gente caminha com mais firmeza. Quando a gente tem ao nosso lado uma pessoa que acredita no que a gente faz. Né? Incentiva, né? Incentiva, que tá ali do lado. Que vai junto Tá aí, com a gente. tá ali. Né? O moço de sorte está sentado ali atrás das câmeras, ali, apaixonado. Hoje à noite vai ter um jantar romântico. Vai ter um só para comemorar esse encontro lindo deles dois. E se acho que a gente acabou não definindo constelação familiar. Talvez em casa tenha alguém que tenha essa dúvida, né? O que seria constelação familiar? Licença, Nay. Outra coisa também que eu acho que seria legal falar, o conceito de constelação familiar e o conceito de arquétipo. O que é que significa um arquétipo? Porque eu lá atrás, quando eu ouvi falar em arquétipo, assim, a primeira vez, nessa caminhada do autoconhecimento, eu fiquei, mas o que é que quer dizer um arquétipo em si? Né? Pronto. Então, vamos... porque o arquétipo está mais ligado à questão lá da flor das deusas, do feminino sagrado. Eu vou jogar para você o que é arquétipo, para a gente fechar esse assunto. E por que eu estou colocando isso? Porque foi aluna... Fui mentorada, gente. Pense, mais que isso. Questão de prova, E gente. aí eu trago para a constelação. prova ao vivo. Não, eu gosto da visão junguiana prática, de dizer que o arquétipo é um conjunto de informações, como aqui a gente pode trazer, por exemplo, Hera. A Nay está aqui de vermelho, belíssima, e ela nos ensina, dentro dessas metáforas, né, dessas comparações, todas as características de Hera, essa força, esse feminino. Né, então, a gente olha para o vermelho e a gente já lembra do arquétipo de Hera. Então, é esse conjunto de informações que a gente pode ter acerca de um objeto. No caso aqui, do produto da Nay, a gente tem as deusas gregas, né, as 6 deusas, e você falou os 8 deuses também, né, que você tem do outro produto que você criou. Mas, basicamente, seria isso. Ok. Quanto à constelação familiar, o que acontece? É uma técnica terapêutica onde vamos trabalhar o amor. O amor, as ordens do amor, mais precisamente. Quando o amor ele sai fora da ordem, você entra dentro de um processo de autossabotagem, como eu coloquei antes. Então, hoje à noite, quarta-feira, nós temos constelação no Edifício Manhattan, em grupo, que também pode ter individual durante o dia, também tem as sessões individuais, ou à noite em grupo. Então, constelação familiar é uma técnica terapêutica que coloca ordens no amor, que é o pertencimento, a hierarquia e o equilíbrio de dar e receber. E pode ser usado em qualquer área da sua vida. Amorosa, com filho, relacionamento conjugal, profissional, algum processo que você está ali, o direito está usando muito a constelação. Qualquer coisa você pode constelar na sua vida, desde que aquilo esteja lhe trazendo um pouco de desconforto. E se você ainda não conheceu, fica o convite para você conhecer, né? Mas a gente também acabou que não definiu o que é yoga. Eu vou corrigir isso agora.
né? Pronto. O yoga, ele traz a união e o equilíbrio entre os corpos físico, mental e energético, que é a nossa respiração. E também aos corpos mais sutis, que são os corpos emocional, o corpo espiritual, né? Então, é integralidade e união entre todos esses corpos. Muita gente se faz a pergunta assim, mas eu não tenho equilíbrio, ou flexibilidade, ou força para praticar determinadas posturas do yoga. E é muito bom você perguntar o que é o yoga em si, Nai. Mas porque, está no começo. O yoga, na realidade, o yoga que a gente pratica, os asanas, que são as posturas no tapetinho ali do yoga, vamos lá que ele represente de 10% a 5% do que seja toda a filosofia do yoga, do que está por trás do yoga. Yoga é respiração, yoga é meditação, yoga é autoconhecimento. E se você me perguntar agora assim, Mari, o que é o yoga para você? Aí eu vou devolver com uma pergunta. O que não é yoga? Né? Porque eu sempre faço a associação do yoga, eu sempre falo assim nas minhas práticas, o yoga do tapetinho e o yoga fora do tapetinho. O yoga na vida lá fora. Eu sempre associo as posturas físicas do yoga. Quando você está fazendo uma postura física no yoga, você está trabalhando o emocional através daquela postura, você está trabalhando o mental através daquela postura, a energia que é a sua respiração através daquela postura. Está tudo associado. Você sabia que no yoga você trabalha arquétipos? Os asanas não deixam de ser arquétipos, todos né? eles são arquétipos. Você me trouxe a uma reflexão. Cachorro Perfeito. olhando para baixo, cachorro olhando para cima. O guerreiro, posição disso, daquilo. Perfeito, Nai. E eu falo para as minhas alunas, você falou do guerreiro, que eu falo, às vezes eu falo nas minhas aulas, guerreiro 2, eu falo guerreira. Né? Então, assim, eu falo, fica na postura, faça o alinhamento físico todinho, peço para a pessoa ativar, escuta e ver o que é que ela entende do que eu estou falando, para ela montar a postura dela, porque a construção do yoga interna, né? é individual, eu guio as práticas, mas você faz a sua... E começa no interno, né? Eu construo dentro de mim para depois colocar no corpo. Perfeito. E aí, quando ela está lá na postura, que ela ficou na postura, e o Hatha Yoga, que é uma linha do yoga que eu sigo, que é a que eu guio as práticas, ele traz muito a permanência nas posturas. E essa permanência trabalha resiliência, paciência, firme determinação e por aí vai. Mas trazendo isso, quando elas estão lá na postura do guerreiro, 1, 2 ou 3, né, que eu falo a guerreira, eu falo assim, e agora, fecha os olhos e sente o que vem. Olha a força dessa postura agindo em você. Uau. Totalmente um arquétipo, né? Você sabe que essa é uma das partes que mais me encanta. Mas estar de frente com as próprias resistências e pensar que, de repente, a resistência a um determinado movimento, a falta da flexibilidade que deveria existir, né, da amplitude de um determinado movimento, muitas vezes representa a nossa resistência diante de um ponto específico da vida. Isso eu acho fantástico. Isso, Naí, eu sempre falo o seguinte, quem está vindo para as minhas práticas a primeira vez, o yoga é para todas as pessoas e todos os corpos, sem nenhuma distinção. Bacana. Eu posso afirmar isso. Mari, e de 0 a 10, quanto você considera que hoje você vive essa filosofia como mulher? Nai, eu não vou dar uma nota, mas assim, no yoga, você fala a filosofia do yoga, né? No yoga, a gente tem 10 princípios básicos que norteiam o yoga, a filosofia do yoga, né? Isso determinado pelos mestres, né? Durante toda essa caminhada aí do yoga. Inclusive, eu também agradeço aos mestres, peço sempre as bênçãos divinas aos meus mestres espirituais de luz e sabedoria quando eu vou fazer qualquer coisa na minha vida. E, assim, na realidade, eu procuro viver dentro desses 10 preceitos do yoga, sim. O yoga não é uma religião de jeito nenhum, mas ele é, sim, também espiritualidade, né? Então, assim, não que sejam obrigatórias essas 10 leis do yoga, esses 10 preceitos do yoga, mas que quando eu entro e que eu experiencio aquilo na minha vida prática, eu me sinto muito melhor e a minha vida flui muito mais facilmente.
E você se sente mais saudável também, né? Me sinto mais saudável, com mais bem-estar. Mais mulher? Mais feminina? Mais mulher, mais segura. Falando essa questão do feminino, eu quero muito trazer aqui também, Nai, porque eu estava em um grupo aí de mulheres que aí a pessoa dizia assim: eu sei que tem mulheres que faz sentido isso para muitas mulheres, não que não faça, não é isso, gente, mas que a gente não condicione a nossa feminilidade, a nossa sexualidade por conta do que eu vou falar aqui, tá? Não é que não seja legal uma mulher olhar para as unhas, ver as unhas grandes, bem feitas. Eu já tive unha grande, muito comprida, bem feita, escura, bem, lindo e tudo. Mas quando e foi tudo ao mesmo tempo. É engraçado que as coisas vão acontecendo tudo ao mesmo tempo. Na canoa, é muito difícil a gente manter a unha grande e pintada o tempo inteiro no mar o tempo inteiro, né? Montando canoa, amarrando canoa, empurrando canoa. Então, assim, e veio tudo junto, essa descoberta de que eu nem pinto as unhas, eu deixo elas limpinhas sempre, bem feitinhas, mas eu não pinto porque, não pinta... Não por nada. Vai que não daqueles nós sai o pedaço do esmalte sai, e sempre fica sai, deselegante. A cabeça da sempre unha. sai. Então, daquele assim, jeito. que a nossa feminilidade e a nossa sexualidade não se condicione a uma coisa específica, né? Tá tudo dentro da gente, gente. Perfeito. Tá tudo dentro. Tem uma música linda que eu sempre coloco nas minhas práticas do yoga que fala... it's all inside, tá tudo dentro. Tá tudo Né? dentro. Então, o externo É um complemento. extravaso, é um complemento, né? É uma vaidade que é massa, que é lindo, que é legal, mas que a gente não se condicione a isso. Essa parte é tão linda, que eu vou aproveitar toda essa lindeza e vou chamar para vocês, para todos nós, um instante, Glorinha. Aqui é a mentora Glória, estou muito feliz de estar aqui no Stories da TV. Um beijo para essa lindona que está aí com vocês no dia de hoje e para você também que está em casa. E hoje a minha dica é para você que está assim meio borocochô, parece que as coisas não estão andando bem. Quero que você comece a se conectar com as plantas, com as ervas, a sabedoria ancestral lá da vovó, tá? Dos banhos de ervas. Toma um banho de erva de manjericão. Você vai preparar como se fosse um chá bem forte. Vai tomar teu banho higiênico e depois você vai tomar esse banho dessa água de manjericão, tá? Tenho certeza que você vai se sentir melhor. Você pode fazer isso por 3 dias seguidos. E também te convido a nos seguir lá no Instagram, no @Senticeará, nosso centro holístico que está de portas abertas para cuidar de você. E voltamos. Esse amor que Glorinha passa nas palavras, ele chega aqui, esse love, sensação de love. Eu vou aproveitar e vou perguntar, Nai, depois que você passou a conhecer tantos elementos entre a sexologia, a constelação, tantas práticas integrativas, você considera que hoje você é uma mulher mais saudável, mais mulher? Eu sou eu. Eu tomo posse de mim. Ai, que maravilhosa! Eu sou mais eu em todos os aspectos, no sentido assim, do feminino, do masculino, da pessoa que eu sou. De construir a minha própria carreira profissional, quando você colocou, às vezes você segue, né, a risco da ancestralidade, de construir a minha sexualidade e o meu sexo, que é outra questão, que muitas vezes... Principalmente a mulher, ela não tem a própria sexualidade, o próprio sexo, no sentido de estar reproduzindo o que os pais falam, o que a igreja fala, o que o marido quer, e ela não se descobre. Então, sim, hoje eu sou a mulher que sempre quis ser. Levei 50 anos nesse propósito. E, aliás, qual que é o nome do livro e como que faz para adquirir? Epopeia do Amor. A Epopeia do Amor. Você pode entrar lá no Instagram, Nayara com Y, Fortaleza, Nayara Fortaleza, que você tem acesso ao meu livro. E quem quiser contatar você também é o mesmo Instagram? O mesmo Instagram. E quem quiser se hospedar lá na Le Monte Cristo? Entra no Instagram, Le Monte Cristo Pousada. Eu vou encerrar aqui agradecendo sua presença, viu? Você que veio abrilhantar aqui essa manhã maravilhosa. Marina, quem quiser contratar você... Primeira coisa, antes de responder isso, como é grandioso, assim, como traz uma riqueza estar perto de mulheres poderosas, né? O meu Instagram é Marina, com Y,
Cavalcante com TI, Marina com Y, Cavalcante com TI. O Instagram da nossa base de canoa havaiana é Vibe, VIBE, Vaa Clube. Vibe Vaa Clube. Marina, muito obrigada pela sua participação. Foi uma alegria também receber você aqui nessa manhã, abrilhantando, feminilizando tudo. Você também tem que voltar mais umas 10 vezes para a gente continuar a conversa. Estamos juntas e riqueza é isso, né? É isso mesmo. E você aí de casa, muito obrigada pela sua companhia. A gente se vê no próximo.